O que será que se passa em uma cabeça? Milhões de pensamentos, preocupações, raciocínios, diálogos, histórias, moléculas, ligações nervosas. Uma mente única e admirável que somente pode ser compreendida por aquele que a possui. A partir de agora, estamos prestes a nos aventurar em uma jornada através de complexos transtornos psicossomáticos que afligem as milhares de mentes no mundo, inclusive as de jovens e crianças. Descansar e se distrair são ações contrárias à rotina de uma pessoa com potencial de desenvolver a síndrome de burnout. O termo criado pelo psicanalista alemão Herbert de Freudenberger em 1974 significa queimar-se por completo, ou seja, esgotar-se totalmente. Em 2020, o Brasil ficou em segundo lugar no ranking de países mais afetados pela síndrome de burnout. Cerca de 32% dos trabalhadores já foram diagnosticados com o transtorno, o que totaliza aproximadamente 33 milhões de pessoas. Enquanto eu estava trabalhando, eu não sentia. Enquanto você está na loucura do trabalho, você não sente, porque você gosta de trabalhar. Só que aí depois você não tem vontade de fazer outras atividades. Eu não tinha vontade, de sair, era só trabalho, só trabalho. Antigamente, lá em 1936, a gente percebia com a questão da indústria, de que o ser humano tinha que ser uma referência enquanto máquina. Então, quanto mais produzir, mais ele é importante, mais ele tem um efeito positivo para as organizações. Então, na verdade, ao longo do tempo também, foi percebido que não é bem assim, Então, há efeitos sobre isso, sobre condicionar o trabalhador, a essa exaustão de produzir e não conseguir ter o seu processo individual. Educação. Ato ou processo de educar-se. Aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Pedagogia, didática, ensino. Em que momento educar, que é a função das escolas e instituições, deixou de ser desenvolver e passou a ser produzir? Pode-se dizer que o indivíduo, na idade adulta, já adquiriu responsabilidade e autonomia suficientes para lidar com a pressão e a frustração do ambiente de trabalho. Mas isso é construído ao longo da vida, tendo como agente importantíssimo a escola. Um ambiente de aprendizado, seguro para errar, tentar de novo e insistir até acertar. Mas parece que isso se perdeu no decorrer do processo. Sempre tem uma cobrança muito grande. Esse medo de falhar se instalou não só no ambiente do trabalho, mas se instalou também nas escolas, Todos os estudantes acabam passando por isso. Essa pressão de ser o melhor sempre já começa desde cedo. Esse medo de falhar, portanto, se torna um desestímulo no estudo. Não vai facilitar o aprendizado desse aluno, pelo contrário. Só que o problema é que os pais já têm essa cobrança e eles acabam depositando isso nos filhos. Então, o meu filho precisa fazer mais e mais e ele acaba sendo tão cobrado que essa base da formação, desde lá o início do colégio, a criança já se sente assim. A lógica do capitalismo já está tão enraizada em nossas ideias que passamos isso às crianças. Desde pequenininhas depositamos nelas expectativas irreais e frustradas dos adultos, o que tira delas o direito ao erro, tão fundamental nas primeiras idades. Se não gera capital, não é útil, não tem validade, é bobeira, dispensável, coisa de criança. As crianças são únicas e cada uma delas tem uma maneira própria de se desenvolver e construir sua identidade. Ainda assim, os especialistas concordam que atividades lúdicas têm um papel ímpar nessa tarefa. A questão do ócio seria o não fazer nada,
é uma porta aberta na infância para o mundo criativo. E é de onde a gente tira as ideias do agora para o agora, que é a partir de vivências. Essas vivências são internalizadas pela criança a partir das próprias resoluções de problemas, facilitando autonomia, encorajamento, inteligência emocional em lidar com as situações, porque o burnout, na verdade, é aquela exaustão que ela tem, não tem mais forças para nada. Então a criança que ela faz muitas atividades, ela acaba perdendo essa energia. E isso vai até a adolescência, né? Que foi o que a gente viu durante essa pandemia. Então os efeitos eles são desde mentais, fisiológicos, emocionais. Então tem um reflexo muito sério. Então a criança que ela vivencia o ócio, ela tem maior repertório emocional para lidar com as situações de estresse. O livro Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, cria uma comparação muito interessante entre a sociedade moderna, a do século XX, e a sociedade dos dias atuais, que o autor chama de Sociedade do Cansaço. O autor levanta a tese de que enquanto na sociedade do século passado o indivíduo tinha um caráter passivo, não sentia necessidade de reagir imediatamente às adversidades, respeitando e sabendo lidar com seu tédio, o habitante da nova modernidade, a do cansaço, não é capaz de suportar tal condição, já que ele está imerso numa realidade em que sua capacidade de ser e sua validade para o mundo são medidas em função do seu desempenho, o que tende a gerar um cansaço crônico que completa o ciclo com um quadro depressivo. A sociedade se torna assim um amontoado de corpos cansados que correm contra o tempo e contra si próprios. Não existe um único responsável por toda essa situação. Porém, as instituições que têm grande influência na sociedade, como as instituições de ensino, com certeza detêm grande parte da autoridade para exercer mudanças efetivas sobre esses padrões tão prejudiciais. A forma de gestão das escolas e faculdades está sempre passando por inúmeras reformas para que seja atingido o máximo potencial dos alunos, da instituição e de seus colaboradores. Mas é necessário ser o diferente, a mudança. Produzir e desenvolver no século XXI, infelizmente, não pode ser deixado para trás. Ainda assim, esses órgãos não devem se deixar levar pelo modelo nocivo já empregado. Tragicamente, é inegável que grande parte dos adolescentes e crianças já possuam algum transtorno mental. Ajuda psicológica especializada e acessível é indispensável a essa parcela da sociedade. Esses jovens precisam de acompanhamento para que, através de terapia e, se necessário, tratamento médico, possam reconstruir sua autoestima e autonomia, fortalecendo sua confiança em si mesmos e exercitando seu controle perante situações de estresse. Eu sou a filha mais velha e eu sempre ajudei minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Então, com 7, 8 anos, eu já ajudava na rotina da casa, porque minha mãe trabalhava e cuidava dos meus irmãos. Então, eu sempre tive um excesso de responsabilidade antes de onde deveria existir. A tendência é aumentar. Então, desde a infância eu fiz, sei lá, uma prova para passar em X lugar. Consegui passar. Passei mal, mas consegui passar. Vai indo para a adolescência. Preciso fazer mais provas, mais situações em que eu sou avaliada. Vai chegar um momento que não foi percebido o quanto aquilo incomodava, que vai levando para a vida adulta. Até chegar em situações em que a pessoa se torna irritada, agressiva, não se sente capaz, mesmo sendo muito capaz. Então é importante observar desde a infância, assim, mas a característica do síndrome de burnout vai ser só na vida adulta, mas ela vai sendo também um pouco da construção da pessoa. O tempo livre é muito importante para todos. Em qualquer idade, esse tempo livre é importante sim para estimular a criatividade, autonomia. Então isso realmente é muito importante para a saúde de todos nós. Não tenha medo de procurar ajuda. Isso não significa ser fraco, mas ter coragem para reconhecer que não consegue sozinho.